reino invertido, no reino de Deus, é diferente daquilo que o homem apresenta. Amém? E como eu tenho aqui escrito, nós compreendemos a Bíblia de forma intelectual, mas ela passa para o coração. Amém? E isso Deus age, o seu Espírito age. Vou pedir que prestem atenção, não é? Nesta pregação, nesta palavra, nisto que nós vamos falar, porque isto tem muito a ver com o nosso dia-a-dia, com o nosso viver. Todo mundo trabalha. Vamos ver a nossa atitude, o que é que nós compreendemos do que é esse trabalho, não é? E mais, vamos prestar atenção hoje, porque o Espírito Santo, ele fala nos detalhes. Ele não fala, olha, chego ali e digo uma frase. Não, às vezes nós ouvimos a frase e a gente fica assim. Mas às vezes um detalhe que ele põe, a gente vê a diferença. Amém? Naquele detalhe é que muda. Às vezes, o mundo pode dizer uma frase. A frase, nós olhamos, está escrita, sim. Mas quando é o Espírito Santo a falar, há um detalhe ali que nós devemos entender. E isso só Ele faz. Amém? Só Ele faz. Estudar a palavra de Deus é mais do que um exercício. Amém? Então nós vamos orar. Só uma palavra simples para Deus nos abençoar. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado por tu vais ministrar aos nossos corações. Eu oro para que tu me uses, Senhor, diante de ti agora. Eu te peço, Senhor, para que tu me possas dar discernimento. Pai Santo, que tu possas usar-me para poder servir, Senhor, esta casa, estas pessoas que estão aqui, meus irmãos, e também para mim. Eu quero receber nesta tarde, Pai Santo, aquilo que o teu Espírito vai falar. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque não há palavras para dizer o quão bom tu és. Amém. 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 Então, nós já vimos que falamos dos vários tipos de reino invertido, não é? Vários tipos de reino, não, desculpem. Já falamos dos vários temas, não tipos, mas vários temas, o casamento invertido e o sucesso invertido, e agora nós vamos falar, então, do trabalho, não é? Existe um período, vou-vos falar um pouco que é importante vocês saberem para poderem entrar na história. Existe um período chamado o período helênico, que é quando a cultura grega ela é espalhada por quase todo o mundo. É verdade. A cultura grega se espalhou, numa dada altura, por quase todo o planeta. Ou por uma boa parte, não é? E tem algo muito peculiar na cultura grega. Estamos a falar de trabalho. Na cultura grega, não é? Estamos a falar de trabalho, não se esqueçam. Onde eles consideram o trabalho como um meio onde o ser humano manifesta a sua pobreza, prestem atenção, ou a sua escravidão. E vocês acham que nós trabalhamos por causa disso? Ou por sermos escravos? Ou meramente por necessidade? Nós vamos ver que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Falei devagar, eu sou uma pessoa que fala sempre a correr e vocês sabem, tá. Mas hoje eu quero falar pausadamente porque são coisas muito importantes para nós sabermos que é para o nosso dia a dia. Amém? Então, é assim, não é? Que eles pensam, aquilo foi espalhado na história, em que as pessoas só trabalhavam por necessidade ou por escravidão. É isso que Platão dizia, ou diz, escrito a gente diz, porque ficou dito, no ano 300/400 antes de Cristo. E isso foi aí que isso começou. Amém? Então precisamos entender que uma das frases que fica dentro da boca dessas pessoas, a qual tem essa mentalidade, essa cultura, é que nós precisamos de trabalhar apenas por necessidade. Amém? Essa é
a frase que eles citam, que são movidos por uma cosmovisão helénica. O que é isso, cosmovisão? É a forma como o mundo vê. É a forma como se vê tudo no geral. Amém? E a cosmovisão grega era vista dessa forma. Amém? Eu trabalho porque eu preciso. Amém? Eu trabalho porque eu preciso. Era a forma que eles viam. Mas uma boa notícia eu tenho hoje para vocês. Eu creio que a palavra de Deus entra no nosso coração. Amém? Não se esqueçam, transforma-nos de quem nós somos em essência. A partir daí nós começamos a entender as coisas. Nós vamos ler Gênesis. Falei isso devagar, a primeira parte, porque eu queria que vocês entendessem bem. Gênesis 3, 17 a 19 fala: E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei, e você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém? Há pessoas que acreditam que o trabalho é uma maldição, ou uma escravidão, ou algo, ou seja, fundamentam-se muito nesta passagem, mas quero fazer-vos uma pergunta. Ter filhos é uma maldição? Ter filhos é uma grande bênção. E nós vamos ver aqui então, se nós dizemos que o trabalho que Deus tinha acabado de colocar sobre Adão era uma maldição, então também, ele diz, um pouco antes de nós lermos, ele diz à mulher, queria aumentar as dores do parto. Vocês lembram-se? Ele também diz isso. Então ter filhos, nem trabalho, é uma maldição. Pois não? Há pessoas que fundamentam-se nestes versículos para dizer exatamente aquilo que eu estava a falar há pouco. Não é? Em que o trabalho é uma maldição. Mas se as palavras de Deus para a mulher nós não consideramos uma maldição, também não vamos considerar para o trabalho uma maldição. Porém, esses dois atos nobres que o ser humano tem foi manchado pelo pecado. Amém? Os dois atos foram manchados pelo pecado. O Adão ouviu aquilo que ouviu por causa do pecado da maçã. Amém? E a mulher igual. Quando pensamos no trabalho na perspectiva de Deus, nós precisamos de pensar no trabalho na sua origem. Quando iniciou tudo. Amém? Quando iniciou tudo. Na sua essência. É isso que nós temos que pensar. Não como um pecado. Nós temos que pensar o porquê que Deus criou. Porque antes, quando Deus falou com Adão, quando Deus criou Adão, ele ainda não tinha pecado. Não é? Antes disso, eu gostaria de apresentar-vos então a cosmovisão bíblica. Ou seja, a forma como nós vemos as coisas. Amém? Então, qual é a cosmovisão bíblica sobre o trabalho? O trabalho é parte constituinte do ser humano. O trabalho faz parte de nós. Ou seja, é uma ordem criacional de Deus. Foi Deus que criou o homem e Deus criou ele para quê? Não é? Então vamos ver trabalho na perspectiva hebraica ou na perspectiva bíblica, é algo que nós fomos criados para fazer. E nós vamos ver isso. Tanto na perspectiva hebraica ou na perspectiva bíblica, não é? Nós estamos a falar perspectiva hebraica ou na perspectiva bíblica, é algo que é para nós. Deus nos criou para fazer. Amém? As frases que ouvimos daqueles que foram influenciados pela cultura grega é: o trabalho
porque preciso. O trabalho é só para quem precisa. É porque a pessoa precisa. Mas as frases que nós, do Reino Invertido, falamos, eu trabalho porque isso é parte de quem eu sou. Eu trabalho porque isso é parte de quem eu sou. Amém? Nós trabalhamos porque Deus nos criou para trabalhar. É extremamente necessário explicar a cosmovisão neste século que nós vivemos, porque as pessoas andam muito atarefadas, as pessoas correm muito, a vida é uma aceleração. E então, nós temos que aprender, a ser mesmo muito sábios para administrar, porque não é fácil. Nós temos que pedir a Deus diariamente. Principalmente agora, em que estamos em meio da crise. Nós estamos em crise sempre, não sei o que é que se passa, mas aquilo sai da crise um bocado, passando um bocado já outra crise, não é? E ainda por cima passamos há pouco tempo o Covid, não é? Então a coisa ficou meio atabalhoada mesmo, muito difícil, não é? Por causa disso mesmo, há muitos empreendedores, quero-vos falar disso, quero-vos falar exatamente por causa da crise. Há muitos empreendedores que nós vemos e que estão a semear, está a funcionar. A gente diz assim, puxa, nós estamos na crise. Mas há muita gente em que no seu negócio a coisa está a funcionar. Então, mas o que é que eles fazem? Como eles conseguem olhar para um problema e trazer a solução? Eu vou-vos dizer, eles olham para o problema, trazem a solução que irá recompensar a vida de muitos e com isso serem recompensados financeiramente. Agora, como fazem isso? Sobe o negócio e ainda têm empregados, ainda conseguem beneficiar, ainda conseguem ajudar outros, ainda conseguem como? Amém? Muitos olham para um problema e lamentam e se desesperam, não veem saída. Então isso tem a ver com aquilo que nós vemos, como vemos, amém? Porque o trabalho, a gente diz trabalho, eu estou a trabalhar não sei quantas horas, né? Mas a coisa não está a funcionar, ou seja, mesmo assim ainda está muito duro, está muito difícil, e como eu vou fazer? Vamos ver como é que essas pessoas fazem, amém? Eles vêm de forma diferente, amém? Isso mostra que a cosmovisão daqueles que olham para o problema e compreendem que é um meio pelo qual eles podem ajudar ou solucionar a vida de pessoas e serem transformadas, ok? Essas pessoas pensam dessa forma, as coisas funcionam. As pessoas, elas não pensam que eu vou trabalhar, que eu vou fazer alguma coisa apenas porque eu tenho que fazer, ou não vão arrastando, meu Deus, não percebem? Mas não, elas veem o trabalho de forma diferente. Elas vão para o trabalho, elas pedem a Deus, elas oram, Senhor, abençoa o meu patrão, abençoa o meu trabalho, Senhor, ajuda-me. Deus põe a mão. Elas não pensam que vou como escravo. Meu Deus, é uma maldição que eu estou a ir arrastando-me. Não, vamos encarar isso de forma diferente. Vamos entender que Deus, Ele deu essa função ao homem. E nós vamos ler isso aqui. Amém? Ele deu essa função ao homem. Amém? Em 2017, em Oxford, um cientista colocou 4 macacos dentro de um laboratório e colocou um cacho de banana. E cada vez que aqueles 4, todas as vezes que eles entravam no laboratório, eles iam correr para agarrar a banana. E então cada vez que eles chegassem perto, vinha uma enxurrada de água gelada e eles recuavam-se. E assim fizeram várias vezes durante 3 semanas. A partir das 3 semanas, esses macacos punham-nos e eles já não iam, eles ficavam. Passado um tempo, eles trocaram um dos macacos, puseram um novo. E o que é que acontece? Eles, cada vez que punham então os macacos lá dentro, o novo tentava ir, os outros já não iam.
e eles e os outros agarravam esse novo. E porquê que eles faziam isso? Porque eles lembravam-se da experiência negativa que tinham. Então eles agarravam. E assim fizeram sequência nos 4 até passar pelos 4 mudados sempre. Não é? Acabaram por ficar só os 4 novos. Esses 4 novatos, quando os punham lá dentro, dado que os outros já o agarravam sempre, punham lá dentro, eles já não iam para agarrar a banana também, as bananas. Eles também entravam das vezes que os outros agarraram, porque os outros lembravam-se da má experiência, não os deixavam ir. Então, eles também, os novatos, quando entravam, também ficavam ali parados. O que é que eu quero dizer com isso? Olhar para a cosmovisão é muitas das vezes interpretar experiências negativas que os outros tiveram. Amém? Amém? Vou repetir. Olhar para a cosmovisão é muitas vezes interpretar experiências negativas que outros tiveram. Meus pais, meus avós. Amém? E nós aceitamos aquilo ainda que seja errado. Vocês perceberam que os macacos, com a experiência dos mais velhos, disseram, agarraram-nos para eles não irem agarrar a banana, eles ficaram. Nós, muitas das vezes, aquilo que nos dizem, os nossos antepassados falaram, muitas das vezes, mesmo que seja errado, nós seguimos a cultura. E a cultura grega, ela foi espalhada. Amém? Ela foi espalhada por uma boa parte. E então, o que é que nós aprendemos? Que trabalhar era uma escravidão. Que trabalhar era algo negativo, não era bom. Entendem? É isso que eu quero vos dizer. Então, não é que a Bíblia fala assim, mas sim porque surgiu numa cultura. E nós apanhamos essa cultura, espalhou-se pelo mundo. Nós hoje, muitos de nós, temos que ouvir e ler a palavra para esta cultura sair. Porque o dia em que nós começamos a pensar com a cosmovisão do reino invertido, que é o reino de Deus, a nossa vida vai mudar. Porque vamos olhar para o trabalho com forma diferente. E vamos pensar qual é a parte que temos que dar a Deus, e vamos administrar, e vamos dizer, Senhor, Tu me deste o trabalho, porque nós temos que trabalhar para nós, etc, e não só, também para outros, porque quando vocês estão no trabalho, vocês também estão a fazer algo para o vosso patrão. Independentemente do salário que recebam, aquele trabalho é para beneficiar as pessoas que comem. Quem está na pastelaria, como o meu marido, quem está na cozinha, quem está na limpeza, quem está no escritório de advogado, quem está onde estiver. Amém? Nós estamos a servir outros. Amém? Tudo tem a ver com isso, com o serviço. Amém? Muitos de nós estamos presos a uma cosmovisão helênica, grega, onde nós nos vemos como escravos do pecado. Amém? Onde dizemos a frase, trabalhamos porque precisamos. Trabalhamos porque precisamos. E nós repetimos isso muita vez mesmo. Então, estão a ver que isto tem a ver com a cultura. Amém? E hoje eu quero ajudar-vos a transformar esta cosmovisão. Vermos como a Bíblia diz que é o trabalho, para que serve o trabalho, o porquê que nós trabalhamos. Amém? Como cristãos, porque trabalhamos. Numa das áreas da filosofia, nós temos a ontologia. A ontologia, que é o estudo da natureza do ser. Amém? Sim, da existência e da própria realidade. Pronto. Amém? É o estudo do ser. Uma das coisas que a filosofia concorda com a nossa teologia, é na ontologia, portanto, porque diz que o ser humano tem corpo, alma e espírito. É o lugar onde realmente se concordam. Amém? E porquê? Porque a teologia entende que o ser humano é formado pelos 3. E a ontologia também.
Amém? Compreende através do estudo do ser humano que nós temos alma, corpo e espírito. Quando olhamos para um corpo, um defunto no caixão, não podemos os dizer ser humano. Uma pessoa que está morta, nós não podemos dizer que ele é um ser humano. Ele não tem os 3 componentes, mas lá só está o corpo. A partir do momento em que morre, não é mais. Amém? Amém? Não tem os 3 componentes. Nós somos constituídos pelos 3, afinal, não é? E é isso mesmo. Amém? Mas a grande questão é, como cristão, porque trabalhamos nos dias de hoje. Trabalhar é parte do ser humano. Amém? Repitam comigo. Trabalhar é parte do ser humano. Mais uma vez. Trabalhar é parte do ser humano. Amém? É para isso ficar em nós. Amém? Vamos ler Gênesis 2:5, que diz: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Nós estamos no processo da criação do céu e da terra. Veja, não é? Aqui no capítulo, e no versículo 4, no anterior, de Gênesis, no início, é o início dos céus e da terra, não é? Fala-se ali de tudo quando foi criado, Deus criou tudo, amém? Estamos a falar da criação da terra, aqui, do céu e da terra, não é? E nós acabamos de ler o versículo que fala aqui em Gênesis, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, então nenhuma planta se germinou, porque o Senhor ainda não tinha feito chover na terra. E vamos ver o porquê que Deus ainda não tinha feito chover, amém? Porquê? Lendo o versículo 5, podemos ver que diz que não havia homem para cultivar a terra. Então, Deus tinha feito tudo. Amém? Não havia homem, Deus não fez chover. Não fez chover. Amém? Cultivar tem a ver com trabalhar. E quando Deus viu, preciso do homem para cultivar a terra, Ele pôs o homem. Amém? Ele pôs, foi no momento certo. Amém? Quando a Bíblia diz que o Senhor esperou um momento, significa que Ele precisava de colocar o homem, amém? Na terra, para poder cultivar. Onde o ser humano pegaria pegaria a terra, pegaria a semente, deitaria na terra, trabalhava e ela brotava. Amém? Nós fomos feitos para isso. Eu queria que vocês entendessem que nós fomos criados para trabalhar. Não olhem o trabalho como um pecado, nem com algo de escravidão. Amém? Quando eu falo de trabalho, eu quero que entendas bem que algumas pessoas estão desempregadas por causa da crise que temos. Amém? Vindo a passar. Então quem está desempregada vai dizer o quê? Vai dizer, eu estou em pecado. Ai meu Deus, eu tenho que arranjar um emprego rápido. Eu estou em pecado. Pai, não estás em pecado. Eu passo a explicar. Existe um fosso grande entre o trabalho e o emprego. O emprego é uma atividade que fazes a fim de ser remunerado. O trabalho não. O trabalho faz de coração. Fazes coração. Eu vou dizer uma coisa. O meu marido, não é por ser meu marido, mas ele vai com gosto. Ele faz a pastelaria amando. Não é? Vê-se, porque a coisa sai saborosa, a coisa sai bonita, e a qualquer hora levanta-se para fazer, não diz não, ele gosta daquilo, para ele vivia lá dentro da pastelaria assim, o tempo todo. Ele gosta disso. E no entanto é um trabalho cansativo e que lhe dá muito trabalho, mas ele ama fazer. Então, o não teres próprio trabalho não é pecado, não é pecado. Porque se estás desempregado, não tem nada a ver. Amém? Eu estou a ver aí os sorrisos. Amém. Trabalhar é uma atividade que fazes a fim de realizar para aquilo que Deus te criou. Amém? Tu podes estar desempregada, tu arranjas trabalho, mas quando nós estamos a fazer aquele trabalho,
nós temos que amar. Fazemos. Amém? A irmã Gardénia, ela está-se a rir imenso porque ela ama o que faz. Eu sei. Então a melhor forma de honrar aquilo que eu faço neste momento, honrar, é proferir: eu amo aquilo que eu faço. A forma como eu tenho de honrar o meu Deus pelo trabalho que Ele nos dá é agradecer. Às vezes nós estamos num trabalho, agora falando aqui da risota da minha irmã, que eu acho graça, porque eu sei porque é que ela está-se a rir, porque às vezes nós estamos a fazer algo no momento que não gostamos, não é da nossa área. Uau, Senhor, e como é que funciona? Eu acredito que a minha Sandra, que ela é minha, Sandra, eu acredito que ela não, pronto, poderia ter dito assim: olha, Senhor, eu não queria fazer tanta hora. Aquele lugar não é, por favor, Senhor. Mas sim, então vamos orar para que Deus lhe dê uma coisa que ela vá com prazer. Isso é uma questão de oração mesmo. E Deus pode abrir portas. E Deus colocar-nos num lugar prazeroso. Amém? O trabalho é isso. É isso que eu estou a falar. Trabalho prazeroso. Porque nós, quando vamos trabalhar, nós temos que amar o que fazemos. É verdade. Há pessoas que estão na contabilidade. Eu fiz... Primeiro, o meu serviço era supostamente ser contabilista dentro de uma jaula, como eu chamo, porque para mim o escritório é uma jaula. Mas, é assim, isso é o que eu pensava que eu poderia estudar e fazer. Mas não é, não. Eu gosto de pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de relacionar. E dentro de trabalhar com papéis, meu Deus, eu ia ficar doida. Não, Deus tirou, né, amor? Deus tirou. A grande questão é quando eu ou tu quando começamos a viver simplesmente por conta de um emprego, com a ideia de que nós trabalhamos porque precisamos. É simplesmente por causa daquele emprego que fazemos. É simplesmente por ir. É simplesmente sair de casa e ir porque tenho que trabalhar. Não pode. Isso não é. A questão é essa. E essa questão tem que ser tirada da nossa mente. Essa questão tem que ser retirada e temos que buscar aquilo que a gente gosta. É difícil, sim. Está numa caminhada, estamos. Vamos orar? Vamos. Se nós não orarmos por outro emprego, não aparece. Por outro trabalho, vou falar trabalho, não é? Quando a gente faz um emprego, é aquele que eu disse. A gente vai só para receber o dinheiro. Mas quando a gente faz um trabalho, sabendo que somos cristãos, que Deus disse que nós temos que trabalhar, nós não vamos como se fosse uma maldição, vamos com amor. Amém? Amém? Porque trabalhamos. Porque trabalhar é parte do ser humano. Nós trabalhamos porque é parte do ser humano. E nós estaremos honrando a Deus porque Ele nos criou sendo parte de quem nós somos. Nós trabalhando, nós estaremos honrando Deus. É uma ordem do nosso Criador. É uma ordem nós trabalharmos. Ele criou Adão para trabalhar. Não se esqueçam. E nós de onde é que viemos? Atualmente muitas pessoas se definem por aquilo que fazem. Eu vou explicar. Não podemos nos definir por aquilo que nós fazemos, pelo amor de Deus, não é? Quem é que tu és? Há pessoas que em vez de responderem, olha, eu sou Paula. Não. Eu sou a engenheira. Não, nós não somos nada disso. Ou eu sou o pasteleiro, meu marido saiu na rifa, mas eu sou o pasteleiro Virgílio. Não. E há pessoas que se definem também. Eu sou o pastor tal. Eu não gosto muito disto. Estes títulos não nos definem. Nós somos quem somos, quem Deus nos criou. Nós somos aquele Adão que Deus criou. Apenas por nome Adão. Que cultiva, que trabalha. Isso é o que Deus pede de nós. Amém? A questão é que tudo o que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é bom e nós devemos nos agradar disso. Nós devemos honrar.
por Ele nos ter feito Paula, por Ele nos ter feito cada um de vocês. Não são títulos, não se esqueçam, não são títulos. Amém? Eu amo ensinar e cuidar de pessoas, mas eu não me posso definir como a professora. Como é que se chama? Eu sou a professora. Não, eu sou a Paula. Porque se eu perceber isso, eu vou entender que eu estou a servir, eu estou trabalhando naquilo para servir a Deus. Amém? Em qualquer área da minha vida. E me sinto realizada no que faço. Amém? A única coisa que eu posso dizer é que eu sou filha de Deus. Ser humano, filha de Deus. Ser humano porque estou viva, hein? O dia em que eu não estiver, o corpo já não é ser humano, não se esqueçam. Amém? Então não agarres aquilo que é parte de uma realização de ti e transforme como a tua identidade. Não podes agarrar, não é? Em o ser pasteleiro e dizer que esta é a minha identidade. Isso é errado. Vocês são filhos e filhas de Deus. Essa é a identidade. São filhos do reino. Amém? Nós pertencemos ao reino. Amém? E esse reino é o reino que virá. Amém? É o reino que reina dentro de nós, no nosso coração. É o Pai. Amém? Então não agarres aquilo que é parte da tua realização, de uma realização para que faças ser a tua identidade. Isso é muito, muito importante. Nós sabemos quem somos. Amém? Muitos quando se aposentam, estão na reforma, é isso? Em Brasil é aposentar. Pronto. Eu estou a aprender aqui para as minhas irmãs. Há aqui umas palavras que eu vou dominando. Muitos quando se aposentam, entram para a reforma e também entram em depressão. Porquê? Eles entram em depressão porque eram os senhores engenheiros que eram, pronto, toda a gente contactava, mas depois de se aposentarem eles deixam de ser tudo. Eles não são ninguém. Eles perdem a identidade. Quantas pessoas nós já vimos, até atores, e eu vejo muitos atores, a gente olha, ele era o ator tal, hoje em dia são os mendigos. Eu vi no outro dia, eu fiquei, nem quis acreditar. Pessoas que nós vimos em grande, na televisão, hoje em dia uns estão mesmo na rua, etc. Eles perderam, porque era apenas um título. Aquilo não era a sua identidade. Eles não tiveram identidade. Nós temos. Nós cristãos, nós temos. Amém? Nós temos. E isso é muito importante. A partir de hoje, quando alguém te perguntar quem és, a tua resposta será: eu sou ser humano, eu sou um filho de Deus. E o meu nome é Paula. Não te identifiques pelo teu título, porque o dia em que o perderes, tu vais perder tudo. Um dia perdes, que são títulos passageiros. Amém? São títulos passageiros. Amém? Trabalhar faz parte do ser humano. Como cristão, então, porque trabalhamos? Porque trabalhar é glorificar a Deus. Amém? Quando nós trabalhamos, nós estamos a glorificar a Deus. Quando nós trabalhamos em tudo o que fazemos, eu posso limpar isto, arrumar isto, estou a glorificar. Qualquer pessoa, em qualquer coisa que faça, está a glorificar a Deus. Isso é trabalho. Isso é trabalhar. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Tão bom. Já viram para que é que Deus nos fez? Para cuidar e cultivar. Então, qual é o nosso sonho? Eu queria que falassem comigo, mas não podemos falar todos. Se estivéssemos assim numa reunião, a gente ia ter assim umas conversas muito boas, mas aqui estou a falar. Então, digam lá. Eu acho que já ouvi muita gente dizer: ainda há pouco tempo estivemos a falar com alguém, eu estou desejosa de chegar à reforma, ainda falta tantos anos. Estou farta de trabalhar, porque vem o trabalho como uma coisa errada. Ou mentalidade helénica, mentalidade grega, onde eu acho que o trabalho é ser escravo. Mas não, o trabalho faz parte do ser. Deus colocou o homem no jardim com uma finalidade: cuidar, cultivar,
trabalhar. Amém? É isso mesmo. Existe uma cooperação, existe um trabalho em conjunto, onde nós participamos no trabalho de Deus, que Deus está a fazer aqui na Terra. Ou seja, nós participamos do trabalho que Deus está a fazer aqui na Terra. Vocês acreditam nisso? Acreditam que aquilo que nós estamos a fazer, por algum motivo nós estamos a fazê-lo? Eu creio. Eu creio. E às vezes, olha, Senhor, meu Deus, dá-me outra coisa, né? Vamos orar. Não é? Há trabalhos que a gente diz, Senhor, é muito difícil. Mas vamos honrar o que Deus nos dá. Vamos honrar. E isso é desde o início. Lembrem-se, não chovia porque não havia quem arasse a terra. Deus colocou o homem. Não é? Agora já estou a ver aqui as caras, devem dizer assim, oh Adão, quando eu chegar lá vamos ter uma conversa. Porquê é que Deus te chamou a ti? Porquê é que Deus não ficou quieto em relação ao trabalho? Eu já vi muita gente falar sobre a Eva, não é? A Eva, muitas mulheres dizem, quando eu me ajustar a contas com ela por causa das dores. Claro, tudo isso é broma, é brincadeira, mas é verdade que Deus deu a Adão este cargo, vamos lá, que trabalhar é glorificar a Deus. Amém? Quando lemos a palavra cultivar, ela vem do mesmo radical da origem ou da base e estruturas, não é? Dela, do radical de cultura, culto, tem a mesma base. Amém? Tem a mesma base. Então, quando Deus diz, fica ali no Éden, Adão, cultivar a terra, isso é gerado a cultura de Deus no Éden. Quando Deus está a dizer, Adão, cultiva a terra, é a cultura de Deus trabalhar. É a cultura dele. Tudo o que nós fazemos vem da cultura do reino. Tudo. Nada Deus nos deu que não fosse dele. Nada. Tudo vem de lá. E vocês, um dia, nós vamos ter assim um tempo para nós falarmos sobre isso. Sobre a cultura de Deus. Sobre o reino que vem. O reino que vai chegar. O reino que vai se estabelecer nesta terra. O reino que nós vamos viver fantástico. Um dia nós vamos falar sobre isso. Amém? Então, quando Deus diz, fica ali no Éden, Ele está a dizer, Adão, esta é a minha cultura, eu quero que tu trabalhes. Amém? São coisas de Deus. Amém? São coisas de Deus. Então, que seja quebrada a nossa mentalidade escapista. Vocês sabem qual é a mentalidade escapista? Eu quero ir para a reforma, quero me despachar, quero ficar sem trabalhar. Porquê? Porque chego aos 65, 70 já não trabalho, mas também há pessoas que muito mais ficam cá na terra, não é? E depois partem, querem ir para o céu, estão desejosos, estão com a mala feita. Há pessoas que têm a mala feita, porque eu quero ir para o céu, porque... Mas se Deus disse para tu ficares aqui, estás a pedir para o céu para quê? Espera o seu tempo. Não tenhas essa mentalidade. Amém? É verdade. Nós cuidaremos em estabelecer a cultura celestial na terra. Nós cuidaremos, amém, em cuidar, estabelecer cultura celestial na terra. Nós, somos nós, não é os anjos, somos nós. Então vamos trabalhar? Isso tem que fazer sentido para vocês, senão... Se não fizer sentido o que eu estou a falar, vocês não vão entender e não vão conseguir pôr em prática. E eu gostaria muito que vocês entendessem. Por isso é que eu dou estes exemplos, porque é importante para vocês entenderem que aquilo que Deus disse foi Adão. Trabalha, cultiva, cuida de tudo o que eu te dei. E esse é o nosso dever. Amém? Esse é o nosso dever. Isso tem que fazer sentido mesmo, porque trabalhar é glorificar a Deus, cultivar a terra é estabelecer a cultura do Senhor na terra. Amém? Vamos dar um exemplo. 3 homens estão a trabalhar numa pedreira. Entretanto, partem pedras. Sabem porque é partir pedras? Nós em Portugal temos as nossas ruas, são todas feitas de pedra. Chamamos a calçada. E então a calçada é toda feita por aquelas pedras que se partem todas arranjadinhas. Então, imaginem, estavam 3 homens a partir pedras.
E chega um senhor e pergunta para o primeiro: o que é que estás a fazer? Ele responde: estou a partir pedras. Não estás a ver? Foi assim rude e antipático. Segundo: e tu, o que é que estás a fazer? Pergunta o homem. E o outro responde: eu estou a ganhar, a resposta desse melhorzinho, estou a ganhar 200 euros por semana. E estava a ver o dinheiro. Ele estava lá pelo dinheiro. E o terceiro homem responde: eu estou a construir uma catedral para Deus. O terceiro deu-lhe esta resposta. E qual é a moral dessa história? Que quando eu e tu compreendemos que o nosso trabalho não é simplesmente um meio que nós nos alimentamos, amém? Naquele lugar, é um meio que nós nos alimentamos, mas estamos a construir uma plataforma para a manifestação da glória de Deus. Tudo muda. Amém? Nós estamos a construir uma plataforma para a manifestação da glória de Deus. Ou seja, quando eu trabalho, Deus se manifesta. A sua glória se manifesta. Quando estou num lugar qualquer, quando estou a trabalhar, Deus se manifesta. Eu estou ali a criar uma plataforma para que Deus se manifeste. Eu tenho, por exemplo, vou falar outra vez de cozinha, mas eu estou ali, estou a orar: Senhor, que tudo aquilo que for feito pelas minhas mãos possam chegar a alguém, e que tudo aquilo que as pessoas adquirirem possa servir de bênção, e que tudo aquilo que as pessoas comerem que eu faça possa ser bom para essa pessoa, e que essa pessoa, Senhor, eu oro também desde já, toca no seu coração, Senhor, amém. Aquilo que está nas nossas mãos vai até a pessoa. E o que é que acontece? Essa pessoa pode se converter. A pessoa pode não ouvir de nós, mas alguém vai falar. Porque tudo o que nós fazemos, Deus está lá. Deus usa todo o momento. Deus usa tudo. Amém? Eu estou na escola, na minha escola de inglês. Eu, aos poucos... A minha professora, ela, sabem, os professores não podem ter esse tipo de ligação com os alunos publicamente. Mas nós, nos intervalos, nós não estamos publicamente, nós podemos falar, há umas curiosidades, a gente conversa, há perguntas. Ela diz sempre: pastora, que ela chama-me pastora quando estamos no intervalo, porque ela quer saber das coisas. Conta-me como é que é. E isso, ela tem, o tema dela é para que eu possa dialogar com ela e ver como é que está o meu inglês, não é? No intervalo estamos sempre ali as duas, somos as duas mais velhas da turma. Então, eu não vou estar com os outros, eu estou mais com ela. E eu aproveito. Eu aproveito tanto. Aproveito. Eu lá com os meus ingleses assim um bocado meio atrapalhado, mas eu consigo lhe dizer que Jesus lhe ama. Eu consigo lhe dizer que um dia ela tem que vir. Eu já lhe disse: olha, Deus manifesta-se de uma forma incrível. Eu sou católica, não praticante, mas eu aprecio todas as religiões, eu gosto, sou curiosa, porque eu quero saber. Jesus está a falar. Eu tenho certeza. Ela disse-me assim: enquanto eu for viva, você vai fazer a escola comigo. Eu disse: ok, enquanto eu puder caminhar até lá, eu vou fazer. Porque todos os anos ela renova-me. Este ano, ela já disse-me: olha, a tua matrícula para o ano que vem já está certa. Eu fiquei tão feliz, porque eu tenho a oportunidade de falar inglês e tenho a oportunidade de falar inglês, Jesus em inglês para ela. Amém? Mesmo que eu não saiba, eu às vezes vou... As palavras são muito difíceis ainda para mim, então vou ao tradutor e fazemos e não sei o quê, mas eu acabo de dar a palavra que eu quero. Amém? Deus usa qualquer meio para atingir. Amém? É isso mesmo. Vamos dar uma glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? A pergunta é como fazer como fazer uma tabela de gastos ou planilha para glorificar a Deus. O que é isso? Tabela de gastos ou planilha. É a tabela de gastos para os portugueses, e eu fui à procura, como é que vocês dizem no Brasil, acho que dizem planilha, saiu-me lá assim, não é? Porque eu tenho que ver, porque no outro dia disseram: pastor, o que é aquela palavra? E eu, não é? Então, eu tenho que ter esse cuidado, amém? Nós precisamos de ter a consciência de que as obras que realizamos através do nosso trabalho é uma restauração daquilo que foi manchado pelo pecado lá atrás.
Amém? Nós precisamos de ter a consciência que as obras que realizamos através do nosso trabalho, através das nossas mãos, é uma restauração daquilo que foi manchado pelo pecado. Amém? Para o grande dia. Amém. Amém. Para o grande dia. Que é o grande dia em que haverá manifestação de Deus no nosso meio. Quando Ele virá, nós estamos trabalhando para isso. Amém. 1 Coríntios 10, 31 diz, apóstolo Paulo diz, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então como é que nós temos que fazer? É tudo para a glória de Deus. Não é? Qual é a planilha que a gente vai fazer? A gente olha e diz assim, eu vou trabalhar, para quê? Para a glória. Eu vou acordar cedo, para a glória. Eu vou, tudo para a glória de Deus. Tudo com boa cara, bom sorriso. Não é, Lúcia? Tudo com boa cara e bom sorriso. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Tudo é feito para a glória de Deus. Amém? Eis aqui a vocação do ser humano. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Então vocês podem fazer planilha, agenda, escrevam o que quiserem. Então põem assim, de manhã levanto para quê? Para a glória de Deus. Eu pego no trabalho, gardenia para que horas? Às 8h30 para a glória de Deus. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus abençoa, Deus guarda, Deus protege. Amém. São testemunhos. Eu tenho ouvido grandes coisas daqui. São bons testemunhos, são pessoas incríveis. Isso é bom, é para a glória de Deus. Amém. É verdade. Estou a falar numa perspectiva de adoração para a glória de Deus. Amém. E nós às vezes pensamos que a adoração é só estar aqui a cantar. Não. Eu vou dizer uma coisa. O trabalho é para a glória de Deus. O trabalho é adoração. O trabalho é adorar a Deus. O trabalho é adorar. Tudo o que nós fazemos é para adorar. A adoração é todo o altar que nós construímos através das nossas mãos. Todo o altar. Amém? Todo o altar que nós construímos. Aleluia. Todo o altar é adoração. Lembra-se daquele homem que disse que estava a construir um santuário, não é? Falei? Tudo, catedral, estava a construir algo para Deus. E então isso era um exemplo que eu estava a dar, porque tudo é construído à glória de Deus. Amém? O engenheiro faz a planta de um prédio, não é? É para glorificar a Deus. Os bolos feitos pelo pasteleiro é para glorificar, o pedreiro está a fazer as casas é para glorificar, as limpezas são para glorificar a Deus. Tudo é. Não existe nenhuma coisa que a gente não faça. Amém? É a função que Deus nos deu. É verdade que podemos às vezes estar na função errada. Vamos orar a Deus. Amém? Eu predisponho-me e vocês sabem. Olha, Deus, eu faço aquilo, é aquilo que eu gosto de fazer, abre portas. É necessário estudar, pois vamos estudar. É necessário aprender, vamos aprender. Mas vamos dar hipótese de nós fazermos o que gostamos. Para que isso seja aquilo que realmente Deus, compramos aquilo para o qual Deus nos fez. Trabalhar com vontade. E trabalhar sem vontade não é bom. Eu sei que é isso, não é bom. Eu falo porque eu sei o que é isso. Eu também já trabalhei em sítios que não gostava. Já. Era necessário. Fiz. Mas eu pedia a Deus para me tirar desses sítios. Eu pedia. Eu lembro-me, quando eu era mais nova, eu precisava de casar. Eu quando me casei, eu e o meu marido, um ano antes eu já tinha a casa comprada. Eu já vivia sozinha na minha casa. Ele estava na casa dos pais. Eu já vivia sozinha lá em casa. Vocês sabem que os meus pais puseram-me fora de casa. O meu pai, não a minha mãe não, mas o meu pai, muito nova. Eu tive que ir trabalhar e estudar de noite. Então eu trabalhei para pagar os meus estudos. Trabalhava de dia, estudava de noite. Chegava a casa à meia-noite, às 7 da manhã estava a sair outra vez para ir trabalhar. Então eu não descansava, quase nada. Mas quando
nós fomos casar, ficamos noivos, nós decidimos que nós íamos ter a nossa casa e o nosso carro. E nós tivemos. Eu trabalhava no meu trabalho normal e eu fazia horas no meu trabalho, onde eu não gostava, porque era muito cansativo, não era a minha área, mas eu fazia. Eu cheguei a trabalhar numa coisa que é fazer cabos elétricos. Eu fazia tudo que é horas. Eu queria me casar. Então, eu fazia, era para pôr cabos elétricos, a parte elétrica dos carros. Não sei se era Mercedes, já não lembro se era Mercedes, não devo lembrar. Pronto, então tinha um nome, a empresa, eu fui lá e perguntei, olha, é só fazer isto. Então tinha um painel e eu colocava, olha, eu chegava com os dedos, não era dedo, unhas não eram unhas, porque eu tinha que colocar uns cabos nas coisas com força. Olha, eu era tão magra, vocês não calculam. Eu não tinha força para aquilo, eu fazia, eu fiz aqueles meses todos, eu fiz um sacrifício enorme. Uau! Mas eu não gostava de dizer, Deus, isto não é para mim, não é para continuar. Amém? Não Valeu a pena. Valeu a pena. Aí, viu? Está bem? É isso. Sacrifício, sacrifício. Mas eu disse, Senhor, tem o quê? Isso não é a minha profissão. Não é o que eu queria fazer como vida normal. Não era. Mas depois é assim. Eu aprendi pastelaria, já vos disse que não era a minha profissão, não era nada meu, nadita. Eu aprendi com o meu sogro e aprendi com o meu marido. Eu amo pastelaria. Vocês já viram? Como é possível? Eu jamais me via lá dentro. Quem estava a estudar para estar dentro de um escritório. Eu amo pastelaria, amo muito, faço com ele, tal, sim. É bonito, é uma coisa bonita. Então é isso, nós temos que orar sempre para aquilo que Deus nos fez, para nós não pensarmos que o trabalho, que é maldição. Porquê? Muita gente está fora da sua área, então o que é que diz? Pois, não é? A pessoa está fora da área, mas não pode estar muito tempo. Se quer mesmo mudar e pensar como Cristo, ou começa a amar aquilo que faz, diz ao Senhor, dá-me amor, ou então vai ter que buscar. Correr atrás, amém? Porque o trabalho, nós não podemos amaldiçoar o trabalho foi Deus que nos deu, temos que amá-lo, porque Deus, pelo Adão, nós vimos, Ele não deu chuva na terra enquanto não fez o homem, Ele fez o homem para poder cultivar, aí sim choveu, amém? Isso é muito importante. Demos esse contorno todo para vocês entenderem que o mundo vê de forma diferente, amém? O mundo vê essa cosmovisão que eu falei, a forma como eles veem, a forma como os gregos espalharam aquilo tudo, não é a nossa visão, porque a nossa visão é do reino, é aquela que Deus pôs Adão para trabalhar. O trabalho não é feito só para remunerado. Nós recebemos, porquê? Porque é o que nós vivemos, é o que nos faz sustentar. Mas eu tenho que amar o trabalho. Eu tenho que gostar do trabalho. É um prazer sair de manhã, toda contente, e dizer assim, mais um dia de trabalho. É verdade, às vezes estamos cansados. Isso sim, nós temos que ir diante de Deus para nos dar refrigério, porque cansa, isso sim. Mas não amaldiçoar o trabalho, que eu queria que vocês entendessem. Uma coisa é o cansaço do corpo, essa é outra história. Outra coisa é o trabalho. Amém? E nós hoje estamos a falar do reino invertido. Nós estamos a falar do trabalho no reino invertido. Trabalho no reino invertido. O trabalho no reino de Deus é algo que Deus pôs, algo que Deus nos deu para fazer. Não é maldição. E aquele versículo que eles agarraram e que agarram para basear e fundamentar que é uma maldição, não é? Porque Adão dá a sensação, quando ele pecou, levou aquela maldição. Isso não é verdade. Eles deturpam a palavra. E como nós falamos no início, nem toda a gente que lê a Bíblia sabe discernir. O discernimento quem nos dá é o Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, entra aqui dentro, baixa o coração. É o que nós começamos a falar sobre isso no início. E aquilo dá fruto. Nós entendemos o que a palavra está a dizer. Amém? Amém. Que Deus guarde o nosso coração, que possamos fazer todas as coisas para a glória de Deus, reconhecendo e adorando o nosso Senhor. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso.
Amém? Vocês entenderam o que eu quis explicar hoje? É muito importante. Às vezes nós estamos à espera de uma pregação, e vou falar porque isso é mesmo muito importante. Às vezes nós estamos à espera de uma pregação só, tal, pronto. Ontem foi o dia do... Amém? Deus falou que queria aquilo. Nós falamos sobre aquilo, mas é importante a igreja ter conhecimento. Se vocês não tiverem conhecimento, vocês são enganados. Se eu não tiver conhecimento, eu sou enganada. Porque nós ouvimos muita coisa lá fora. Se eu não entender quando as pessoas chegarem ao pé de vocês e disserem assim, eu trabalho numa maldição, vocês vão, vamos lá. Gênesis diz o quê? Aqui fala. Foi Deus quem deu o trabalho ao homem. Vocês têm que saber essas coisas todas. E há uma coisa que eu vos digo sempre. Na ICMAV, eu vou amar ver toda a gente com cultura da Bíblia. Sabem o que é a cultura da Bíblia? É saber o que a Bíblia está a dizer. Porque eu quero que quando vos perguntam lá fora, amém? Vocês possam dizer assim, não, a Bíblia anda cá, a Bíblia diz isto. E isso aprende-se aqui. Isso aprende-se lendo. Isso aprende-se nos grupos quando estamos. Amém? Se não ouvirem, não sabem. Amém? É importante nós falarmos destas coisas. Eu quero mesmo que vocês entendam que o trabalho é importante. E não é escravidão. Muito obrigada para todos.